Uma mulher morreu com dengue hemorrágica em Cruzeiro, é o que diz o atestado de óbito assinado pelos médicos responsáveis da Santa Casa da cidade. Maria de Fátima Ferreira da Cunha, de 45 anos, estava internada na Santa Casa desde o último sábado. Por volta das 5 da madrugada de hoje, ela não resistiu. Segundo a família, ela estava com manchas escuras e inchaço nas pernas. A família também reclama de negligência, pois toda vez que Maria de Fátima era encaminhada ao hospital, a recomendação era que a paciente voltasse para casa. O enterro aconteceu no fim do dia de hoje. No atestado de óbito está a morte por dengue hemorrágica, como já havíamos dito, mas a Secretaria de Saúde de Cruzeiro ficou de nos enviar uma nota, um posicionamento sobre esse caso, mas até o fechamento desta edição, ninguém se pronunciou. Para falar um pouquinho mais sobre a doença, a gente chamou aqui a médica infectologista Maria Ângela Vilela dos Santos. Obrigada pela presença, primeiramente. Boa noite. Boa noite. Fala pra gente o que é dengue hemorrágica. Dengue hemorrágica é um agravamento da dengue, a pior parte da dengue é quando o paciente, por uma resposta inflamatória exagerada, ele começa a ter extravasamento do vaso sanguíneo e aí começa primeiro a extravasar plasma e depois ter até extravasamento sanguíneo mesmo. Então ele começa a ter petequia, ele começa a ter sinais de pouca volemia, de uma quantidade de líquidos dentro do corpo mais baixa do que deveria ter dentro do vaso sanguíneo, e isso vai levar a uma série de sintomas, e esses sintomas é que podem até evoluir para óbito. No caso da Maria de Fátima, que a gente mostrou aí agora, a família disse que ela estava com manchas escuras, inchaço. O que pode se dizer que aconteceu com ela? O atestado de óbito, outros exames vão constatar realmente, né, se foi dengue hemorrágica? Na verdade, a Secretaria de Saúde de Cruzeiro já está fazendo toda uma investigação para ver se essa paciente tinha comorbidades e se ela faleceu de comorbidades com a dengue ou se foi só pela dengue, né? A gente tem que aguardar o posicionamento da Secretaria. Agora, a cidade vive uma epidemia, né? São mais de 1.500 casos. Muita gente que vai ao pronto-socorro não consegue ser atendido porque aumentou demais a demanda e a gente tem mostrado esse drama por parte da Prefeitura e por parte também dos pacientes. Inclusive, a Prefeitura até contratou mais médicos para tentar atender essa demanda. As pessoas que sentirem quais sintomas da dengue e se elas sentirem qual o procedimento correto? Olha, a pessoa, dengue ela vai se manifestar com febre, né? Geralmente o quadro clássico de dengue é febre, dor retroorbicular, dor atrás dos olhos, dor de cabeça, dor no corpo, dor nas articulações, nas juntas, né, que o pessoal fala. Às vezes pode estar uma dor abdominal e às vezes pode ter até diarreia. Então, o que a pessoa tem que fazer é, quando ela tem esse sintoma, ela procurar algum tipo de apoio, médico ou paramédico. O que a gente diz? Às vezes, não consegue a consulta com o médico, mas se for no postinho, ele tem uma orientação da enfermagem, ele recebe algum tipo de orientação. Então, isso é que a população não deve deixar, falar assim, não, eu estou com dengue mesmo. E largar isso, deixar isso por conta de achar que é doença, porque Cruzeiro, particularmente, é uma cidade que ela tem vindo com epidemias com dengue, com casos de dengue, desde 2007. Então, a população já passou por uma grande epidemia pelo DEM 3, pelo sorotipo 3, e agora está passando por uma grande epidemia com o DEM 1, aparentemente. E lembrar que foi em Cruzeiro também, o ano passado, que se isolou o DEM 4 no Vale do Paraíba. Então, essa mistura essa suscetibilidade da população, o fato desculpa, eu estou me expressando mal, o fato da cidade já ter tido 2 sorotipos de dengue, pelo menos, né, num curto período de tempo, facilita as manifestações hemorrágicas. Sempre, não necessariamente precisa ter 2 dengues diferentes para ter manifestação hemorrágica, mas a gente sabe que quando já teve um dengue e depois tem um outro dengue, uma pessoa teve um dengue, às vezes passou quase que desapercebido, e ela faz o segundo dengue, ela tem mais chance de fazer dengue hemorrágico do que a pessoa que está tendo o primeiro dengue. Sim, sim. Porque forma assim, como se fosse um erro do sistema da resposta inflamatória do organismo contra o vírus da dengue. Ele exagera nessa resposta. E aí ele facilita a transformação da dengue em dengue hemorrágica. Fica difícil constatar, ter o diagnóstico que é dengue mesmo?
Se confunde? Olha, eu acho que não, no momento em que a população está passando. É difícil nos primeiros casos, porque pode confundir com uma virose, pode confundir com uma gripe, pode confundir com uma diarreia. Mas depois que a cidade está com uma epidemia de dengue, é até assim, às vezes até se diagnostica demais, passa a ser dengue o que nem é dengue, entendeu? Mas não é uma doença difícil de ser diagnosticada. Ela tem que ser pensada num primeiro momento. Agora, depois que está na epidemia, não. É só bater os sintomas. Agora, é importante, o que a população precisa entender, que eu acho mais importante, você não fala de dengue sem falar em controle de vetor. E aí, a população tem que entender que por mais que a autoridade sanitária faça a sua parte, da população. Cada um tem que fazer a sua parte. Tem que eliminar criadouro dentro de casa. É olhar ralo, olhar calha, olhar os vasinhos de planta, olhar se não tem entulho no quintal, aqueles inservíveis que a gente acaba, eu vou deixar esse bloco de azulejo aqui, porque em algum momento eu vou usar isso. Tem que cortar você, infelizmente, o nosso tempo é curto, acabou, mas obrigada pela sua presença, pelas informações. Muito obrigada mesmo, viu, doutora? Bom, a GM de São José dos Campos completou 54 anos no fim de semana. Conheça agora alguns personagens desta história. Ela é uma gigante no coração do Vale do Paraíba. São 2.700.000 metros quadrados de área. 8 fábricas formam um complexo industrial da General Motors em São José dos Campos, que em 54 anos de existência já produziu mais de 5.500.000 veículos. Inaugurada em 10 de março de 1959 pelo então presidente Juscelino Kubitschek, a montadora foi uma das precursoras do desenvolvimento da cidade, que na época tinha cerca de 40.000 habitantes. A GM, uma multinacional americana, que era líder na área de automobilística, instalando em São José dos Campos, atraiu certamente outros empresários a instalar indústrias em São José dos Campos. Essa atração continuou também com outros empreendimentos aqui em São José dos Campos, como a Embraer, que se instalou, o ITA, com o Instituto Tecnológico, atraiu profissionais capacitados para essa região. No início, a GM possuía apenas 2 galpões onde eram fabricados motores e caminhões. Helena chegou há 24 anos para trabalhar no sistema de transmissão. Enfrentou preconceitos por ser mulher e continua até hoje na mesma função. Claro, sem perder a vaidade. Hoje é mais fácil, né? Porque a tecnologia ajudou bastante, né? Hoje tem facilidade, os maquinários, né? Então, eu acho que hoje está mais fácil trabalhar do que antigamente. Antigamente era mais pesado. Hoje não quebra mais a unha apertando o parafuso, então? Não. No final da década de 60, a fábrica foi ampliada e chegou a ter 15.000 funcionários para receber um projeto inovador, a família Chevette. Em 20 anos foram produzidas mais de 1.600.000 unidades do modelo, que saiu de linha para a chegada do Corsa. Com 36 anos de GM, Fernandes se lembra bem daquela época, em que os carros eram feitos à mão. Era assim com máquinas pneumáticas, não era com máquina elétrica, então era mais difícil, quase manual mesmo, martelo mesmo, praticamente, né? Quando eu trabalhava, me lembro, era numa valeta, né? Eu trabalhava embaixo do carro, eu fazia a parte de baixo, era mais difícil. E demorava bem mais também? Demorava bem mais. Na época era 20 Chevette por hora. Hoje passa 45, 50 motor por hora. Hoje, a General Motors conta com 7.200 trabalhadores que atuam na montagem do Classic, Blazer e S10. Bom, hoje nós produzimos 300 carros por dia, trabalhamos em 2 turnos, a 19,5 por hora. A importância desses carros, a S10, ela continua líder de mercado, ela foi líder de mercado por 16 anos com a antiga S10. A Blazer, ela foi lançada no final do ano passado. Ela totalmente reestilizada, com mais tecnologia. Em comemoração ao aniversário da montadora, parentes dos funcionários puderam ver de perto as linhas de produção. Muito legal, cara. A gente vê a qualidade dos carros, a produção, muito bem organizado, muito bacana, viu? Gostei mesmo. Eu nem imaginava como que fosse não, viu? Não imaginava mesmo. Foi assim, uma coisa assim, acho que fora de sério.
Mas a fábrica também passou por crises. Nas décadas de 70 e 80, viveu 3 grandes greves. A maior delas em 85, quando os funcionários cruzaram os braços por 30 dias. No ano passado, a GM se viu diante de um novo momento difícil. Com o fim da produção do Corsa, da Zafira e da Meriva, 1.598 trabalhadores ficaram com o emprego ameaçado. E esse futuro incerto gerou mais um impasse com o sindicato. Protestos tornaram-se frequentes. Os metalúrgicos chegaram a bloquear a Via Dutra, ateando fogo em pneus. Este ano, um acordo evitou demissões. A montadora suspendeu o contrato de mais de 770 trabalhadores e prometeu investir 500 milhões de reais na planta de São José dos Campos. Para este economista, o sucesso da negociação também depende do governo federal. O governo precisa criar ambiente que permita essa visão de longo prazo, estratégico para realização de planejamentos. Mas para quem a própria história se confunde com a da GM, a crise atual também será passageira. Eu entrei aqui início de 79, me casei, tive os 3 filhos, a história da minha vida está aqui dentro. A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Taubaté realiza o primeiro leilão eletrônico de mercadorias apreendidas ou abandonadas. Brisa Albuquerque tem os detalhes. Quem participar desse leilão eletrônico da Receita Federal aqui de Taubaté vai poder arrematar mini motos para crianças, videogame, produtos eletrônicos e até bebida. Os lances começam a partir de 15% a 20% do valor de mercado. Quem tem os detalhes é o assessor de comunicação da Receita Federal, Fernando Marques dos Santos. Então, quem pode participar desse leilão eletrônico? Esse leilão eletrônico é destinado às pessoas físicas e pessoas jurídicas. Pode participar pessoas jurídicas que estejam inscritas no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, o CNPJs, e pessoas físicas que estejam inscritas no CPF, que tenham CPF. Pessoas físicas, desde que sejam maiores de 18 anos ou emancipada. Ambos, tanto pessoa física como pessoa jurídica, devem possuir o certificado digital. Então, quais são os produtos que serão leiloados? Eu já citei aí, né, bebida, as mini motos, o que mais? Serão leiloados, são 130 lotes compostos das mini motos, tem as bebidas, aparelhos eletrônicos, câmeras digitais, filmadora digital, GPS e demais produtos. E qual é a expectativa da Receita Federal sobre a arrecadação com esse leilão? Se todos os 130 lotes forem arrematados, a expectativa de arrecadação é de R$300 mil. E qual é a origem desses produtos que serão leiloados? Esses produtos são mercadorias que foram apreendidas no estado de São Paulo desde 2010. E quem quiser acompanhar os lances deve acessar o site da Receita Federal. Exatamente. Quem tiver interesse em participar desse leilão deve acessar o site da Receita Federal, que é o www.receita.fazenda.br, deve acessar o portal ECAC e com certificado digital começar a dar os lances. Muito obrigada pelas suas informações. Brisa Albuquerque de Taubaté para o Band Cidade. Agora vamos saber como deve ficar o tempo amanhã em toda a região. Nesta quinta-feira, o tempo segue instável em toda a região. A nebulosidade persiste, mas o tempo abafado também. Mas as mínimas apresentam redução e chegam a 13 graus em Campos do Jordão, 18 em Cunha e em Pindamonhangaba e 20 graus em Jacareí. À tarde, com previsão de chuva, os termômetros também não sobem tanto. Chegam a 22 graus em Caçapava, 23 em Cruzeiro e 28 graus no litoral norte. Em instantes, notícias do esporte e mais informações ao vivo, direto de Aparecida, repercutindo a escolha do novo Papa. Agora, às 7h06, a gente volta já.